começar. Boa noite. Só um minutinho. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente para mais um encontro da leitura do livro Adoção, Como Alcançar o Sucesso, da minha autoria, do Renato. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Sofia. Nós paramos no capítulo 5, da página 49. Então, Sofia, pode começar a leitura. Por favor. Obrigada, boa noite a todos. Nós estamos no capítulo 5, quarto foco, o intermediário no processo de adoção. O quarto foco é muito variado, porque pode se tratar de um abrigo, de uma enfermeira, de uma instituição religiosa, de um comerciante, etc. É muito importante ver esse quarto foco, porque quando cumpre plenamente o seu papel, ele é uma bênção para uma criança. Isso acontece no caso de uma instituição ou de abrigos que cuidam de crianças e que cuidam também do seu direcionamento para um processo de adoção. Porém, também podem existir outros tipos de mecanismos intermediários, como eu falei, que não são bons. Crianças que são traficadas, roubadas de seus pais, vendidas e que são levadas para fora do país. Tudo isso tem que ser visto e olhado com atenção. Capítulo 6. O que fazer quando uma criança para adoção chega a nós? Quando falamos sobre olhar para os pais em relação a uma criança adotada, eu costumo criar uma imagem. Quando alguém quer adotar uma criança que, por acaso, chega para essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa deveria fazer, se ela realmente olha para a criança, seria levá-la de volta para a família de origem. Olhar para a criança é pensar no que é bom para ela e bom para a criança. Seria voltar para a família de origem. Eu costumo dizer que uma boa atitude seria pegar a criança, levá-la de volta para os pais e falar: vocês não a querem porque não têm condições de cuidar, mas eu estou disposto a ajudar. Vocês ficam com ela e, se for uma questão financeira, eu vou ajudar. Se os pais dizem que não têm condição e que não querem, ela deve ser levada aos avós e deve ser dito: aqui está o neto de vocês. Vocês não têm condições, mas eu gostaria de ajudar. Isso também deve ser feito com os tios. Se ninguém pode, se não há condições ou acordo, só aí eu poderia cuidar dessa criança. Mas os pais adotivos dessa criança não podem querer ocupar o lugar dos pais biológicos, porque, se fizerem isso, eles estarão excluindo os pais biológicos do sistema. Quando os pais adotivos assumem o papel dos pais biológicos, a relação deles com a criança pode enfraquecer. Então, os pais adotivos deveriam dizer, desde muito cedo, que essa criança não é filha deles. Internamente, os pais adotivos devem dar um lugar para os pais biológicos e devem se colocar à disposição da criança, para que ela possa conhecer esses pais, para que ela possa estar livre para fazer este movimento, de conhecer esses pais, de ter esse acesso. Eu sei que isso é uma ameaça, uma questão muito difícil para os pais adotivos. Mas, por outro lado, quando eles têm essa coragem, na maioria das vezes, porque ela se sente profundamente respeitada nas suas necessidades básicas. Essas crianças muitas vezes voltam, amam esses pais e têm por eles mais respeito e mais gratidão, porque se sentem vistas e respeitadas nas suas dores e tendem a voltar para os pais com muito amor, gratidão e respeito. Por outro lado, precisamos também ver outro aspecto que é: o que ajuda uma criança?
o que é bom e necessário para essa criança, é aí que entra uma grande contribuição da constelação, especialmente para as pessoas que têm de lidar com isso, que têm que definir qual é o melhor lugar para uma criança adotada. Às vezes, o melhor lugar é com os pais adotivos. Outras vezes, o melhor lugar para ela não é ali, é um abrigo. E outras vezes ainda, o melhor lugar para essa criança é com os pais biológicos, com a família. Isso pode ser visto rapidamente quando colocamos uma constelação. Quando colocamos uma constelação, podemos ver objetivamente e com muita facilidade onde é o lugar seguro para a criança, qual o melhor lugar para ela, onde ela se sente mais em paz, mais relaxada, mais tranquila, mais presente. A constelação tem nos ajudado muito a olhar para isso e a tomar decisões nessas situações. Advogados, juízes, terapeutas, assistentes sociais podem se beneficiar muito na tomada de decisão quando se expõem ao nível sistêmico como mais um recurso, dentre outros, para decidir. Muitas vezes a constelação sobre o caso traz uma vivência clara da situação e pode ser decisiva na tomada de decisão. Capítulo 7. Direito sobre a criança. De uma forma geral, quando os pais entregam uma criança para adoção, eles perdem o direito sobre ela. Isso significa na prática que, quando os pais entregam a criança para adoção, não importando os motivos que o levaram a fazer isso, mesmo que isso tenha acontecido por amor, eles perdem o direito de criar a criança, de decidir sobre ela. O principal é que eles perdem o direito do amor da criança. Eles continuam, no entanto, tendo o direito de ter a gratidão da criança pela vida que eles deram a ela. Então, uma criança que foi entregue para adoção tem essa dívida com os pais biológicos. Ela não deve a esses pais biológicos amor, porque eles perderam o direito ao amor quando a entregaram para adoção. Mas eles têm direito à gratidão pela vida que deram a ela. Então, a criança adotada deve a sua vida aos seus pais biológicos, mas não deve a eles o amor. Ela deve a continuidade da vida aos pais adotivos, e muitas vezes ela direciona a eles o seu amor. De novo surge a constelação como um instrumento maravilhoso para auxiliar as crianças que vivem esse conflito. Para quem eu direciono o meu amor? Para os pais adotivos terem o direito sobre essa criança, esses pais devem merecer esse direito. O que significa isso? Significa que, para esses pais poderem adotar esta criança, antes eles deveriam provar que têm condição e atitude adequada para proteger e cuidar dela. O ideal seria que os pais adotivos tivessem a tutela da criança e depois de um tempo, se essa experiência foi boa para ambos, ou seja, se esses pais provaram que têm condições de cuidar dessa criança, essa tutela seria renovada, estendida até que ficasse claro que eles têm plena condição para serem os pais adotivos dessa criança. O que fortalece essa criança? O que traz força e sensação de liberdade? Nesse ponto, nos deparamos com situações muito diversas. Muitas vezes o que ajuda a criança e traz a ela a sensação de liberdade e fluidez não é se conectar com a família de origem, e sim se despedir dessa família de origem. Dizer a eles, eu devo a vocês a minha vida, eu sou grata a vocês, mas agora eu sigo a minha vida. Muitas vezes o que ajuda a criança é ela se despedir definitivamente dos pais biológicos. Mas para fazer isso, ela precisa se reconectar com eles, agradecer pela vida e se despedir. Outras vezes, o que traz força e liberdade para a criança é
ela se reconectar com os pais biológicos e poder viver aqui dos dois lados. Então, cada caso é um caso e tem que ser visto e avaliado em todos os aspectos. O aspecto relacionado aos pais biológicos, o aspecto relacionado aos pais adotivos e a forma que foi feita essa adoção, o aspecto relacionado à criança, como se procede à sua necessidade e onde está a boa solução para ela. Esses 3 aspectos são centrais quando precisamos olhar para esse tema, seja porque quem chegou até nós é a criança, ou os pais biológicos, ou os pais adotivos. Trazer à tona essa realidade por meio de uma constelação exige de nós muita coragem e também muita humildade, pois nunca sabemos o que vai revelar, o que vai se revelar diante do trabalho, e com muita frequência somos surpreendidos. Às vezes é dolorido ter que revelar algo, mas é o que se revela. Ok, Sofia, vamos fazer um pequeno intervalo e dar espaço para pessoas que queiram fazer algum comentário ou trazer alguma pergunta, enfim. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer algum comentário? Esse é um bom momento. Sim, o Laírton, vou passar para aí. Oi, chegou, vou habilitar. Oi, Laírton, boa noite. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Renato, pessoal todo aí. Eu tenho uma pergunta, um comentário, uma mistura, a respeito de trazer força a essa criança, como ela estava lendo agora, a nossa colega Sophie, reconecta com os pais biológicos, pode trazer força a essa criança. Porque em certos casos, esses pais dão adoção, apesar de eles terem amor por essa criança, como tu falou, escreveu no livro, eles não têm condições e dão, mas ainda amam essa criança. Talvez seja esse o caso, que a criança precisa ter uma reconexão com esses pais biológicos, Renato? Sim, exatamente. Em muitos casos onde as crianças elas são entregues, não porque esses pais não gostariam de cuidar delas, mas porque de fato eles não têm uma condição. Então essa entrega ela é muito dolorida, é muito sofrida e com muita frequência, quando a criança se reconecta com esses pais e ela percebe esse amor, mesmo eles não tendo condição mais de criá-la ou de tomar decisão sobre elas, a criança se reconectar com esse amor a fortalece, exatamente. Esse é o tipo de situação onde muitas vezes essa reconexão traz muita força para ela. Mesmo ela sabendo que ela não deve mais amor a eles, mesmo ela sabendo que, mesmo esses pais sabendo que eles perderam o direito de tomar decisão por essa criança, mas quando ela se reconecta com esse amor, isso traz muita força para essa criança. Perfeito, obrigado. Obrigado a você pela pergunta, Ayrton. Mais alguma pergunta ou mais algum comentário? Renato, eu tenho uma pergunta. Sim, Sofia, pode fazê-la. Eu recebi aqui no consultório um rapaz que é filho adotivo, e os laços são os seguintes. A mãe dele morreu depois de 2 anos, que a mãe pegou, então a avó dele pegou ele da mãe, que sofria com esquizofrenia e estava com câncer, veio a falecer depois de 2 anos. Pegou essa criança e levou para a irmã mais velha dela cuidar. Então esse garoto ele foi adotado pela tia. A minha pergunta é, quando os laços se duplicam assim, se tem algum... Já é complicado o processo de adoção, ele agora está com 35 anos e veio a conhecer as constelações e foi aqui, então, nesse momento que ele pôde trabalhar
essa questão com a profundidade necessária. Mas a pergunta que ficou para mim, porque na constelação tudo se desenrolou com muita tranquilidade e a mãe biológica estava absolutamente em concordância, não tinha nenhuma questão do tipo, minha mãe roubou a minha criança e entregou para minha irmã, não. Estava tudo bem entre elas e ficou ainda melhor ao final da constelação. Mas a pergunta que ficou para mim é assim, se tem algum laço que se agrava, porque é dentro do mesmo sistema familiar essa adoção. Não, normalmente é o contrário, Sofia. O fato da adoção ficar dentro da família, geralmente isso ameniza o sofrimento e o conflito da criança. Porque normalmente quando essa adoção ela acontece dentro da família, a criança costuma ter acesso. Então, geralmente não são mais os pais que tomam as decisões, eu digo os pais biológicos, mas é o lugar geralmente onde a criança tende a ficar mais protegida, porque ela permanece dentro desse campo, desse sistema, e o amor flui muito mais facilmente dentro de toda essa estrutura. Então, é ao contrário, geralmente as adoções dentro da própria família, elas tendem a ser mais bem-sucedidas do que as adoções fora da família, porque via de regra, o lugar mais seguro para a criança é ela permanecer dentro da família, seja com os avós, seja com os tios. Geralmente, ela está mais segura dentro desse ambiente, porque ela faz e sempre fez parte desse ambiente. Uhum. Então, mesmo ela sendo criada não pela avó, mas pela tia, você vê que não existia grandes conflitos ali. Não, foi bem, correu bem a constelação. Ele só soube quase com 18 anos que era filho adotivo, mas está bem também no coração dele essa situação toda e não tinha na constelação grandes conflitos. Só ao final ele me perguntou, mas então as minhas irmãs, elas são minhas tias e minhas irmãs. Ué, mas você ama elas do mesmo jeito, tá tudo certo e ele saiu muito bem, ele estava bem tranquilo. Que ótimo, que ótimo. Normalmente Obrigada. essa é a tendência mesmo. É muito do próprio sistema. Obrigada, Renato. Imagina. O Marcos. Fala, Marcos. Oi, boa noite. Boa noite, Marcos. Ô, Renato, eu queria fazer uma pergunta, trazendo esse caso dos pais que não têm condições para criar os filhos, né? E de adotar, eles começam a cuidar desde a gravidez, inclusive, assim, já preparando-se para ser esses pais adotivos. E aí, claro, né? Às vezes eles fazem uma desconexão desses filhos com os pais biológicos, ou tentam, né? A gente sabe que essa desconexão nunca vai existir. Mas eu queria colocar algo a mais, assim. Esses pais que estão adotando, além dessa pressão do sistema, que leva o filho em direção aos pais biológicos, não tem também uma pressão por eles receberem uma vantagem muito grande sobre essa situação? Quem que recebe uma vantagem muito grande? Biológicos? Não, os pais adotivos que, porque eles têm a condição financeira, eles conseguem ficar com a criança. Desculpa, Marcos, eu não entendi a sua pergunta. É que eu estou colocando assim, uma questão que os pais biológicos não têm condições de criar o filho. Certo. E os pais que pretendem adotar, então, porque têm condições, se aproveitam dessa situação, né? Porque você até falou, olha, seria interessante, né, que eles se colocassem como o ajudador, que vai lá e oferece o auxílio financeiro, mas a criança fica junto com os pais. Certo. Mas não, eles se aproveitam, inclusive, dessa condição financeira que eles têm para tirar essa criança dos pais biológicos. Certo. Então, nesse caso, isso que você feito
da dificuldade financeira dos pais e usando a sua condição financeira para tirar essa criança dos pais biológicos, sim, ele está tirando proveito da dificuldade do outro e usando isso. Então, ele não tem nenhum interesse, de repente, em oferecer ajuda a esses pais biológicos para cuidar desse filho. Ou seja, eles, no fundo, não estão olhando para a criança, eles estão, muitas vezes, olhando para o seu interesse pessoal de ter um filho. Então, isso enfraquece esse processo de adoção. Porque o ideal, se eles estivessem olhando realmente para a criança, e como a gente já sabe que, via de regra, o lugar mais seguro para a criança geralmente é permanecer na própria família, se eles estivessem olhando para a criança, não só eles estariam oferecendo o dinheiro dele para esses pais por ficarem com a criança, os pais biológicos ficar com a criança e eles darem um suporte, ou até mesmo oferecer ajuda aos avós ou aos tios, mas porque aí eles estariam olhando para a criança. Quando eles não olham para a criança, e sim para o seu interesse, isso enfraquece o processo de adoção. A criança, ela tem uma grande dificuldade de reconhecer esses pais adotivos como os verdadeiros pais, ou até mesmo ter por eles gratidão. Porque a criança, ela sente no fundo se esses pais adotivos, eles olham por ela, de fato, ou se ela é usada como um elemento dentro daquele novo sistema para tentar reparar algo que está em desequilíbrio. Então, como eu disse no início do livro, quando uma criança ela é adotada para salvar um casamento, quando uma criança ela é adotada por um capricho, quando uma criança ela é adotada porque senão já tem uma menina, mas quer um menino, quer adotar por uma questão de sexo, porque tem esse capricho de querer ter um menino para levar o nome adiante. Ou seja, quando uma adoção ela é feita por outro motivo e não apenas um olhar para a criança, tudo isso pode enfraquecer o processo de adoção e ter problemas mais tarde. Muitas crianças adotivas, quando elas são adotadas por esses outros motivos, com muita frequência, elas, ao crescer, elas se distanciam desses pais, elas não sentem que elas têm que permanecer aí, elas sentem que é muito pesado para elas permanecer ali, porque a presença dela está sendo usada para outro motivo, como, por exemplo, para segurar um casamento, quando uma pessoa não pode ter filho, ou por outros motivos quaisquer que não seja o foco da criança. Então, aqui eu falo bastante sobre o que fortalece o processo de adoção e pode levar ao sucesso, e o que enfraquece e pode levar ao fracasso. Basicamente, o que fortalece é quando os pais adotivos o fazem, adoção, olhando para o interesse e para o que é mais importante para a criança. Quando a criança ela é adotada, por exemplo, para salvar um casamento, porque uma das partes quer ter filho e a outra parte não quer ou não pode, quando uma criança é adotada por esse motivo, é a criança que deveria ser a recebedora, porque ela é a necessitada, a presença dela passa a ser a doadora, porque ela que está fazendo um serviço para esse casal. Então, se inverte o fluxo de troca. E a criança sente. Por quê? Porque ela está ali como um objeto, não exatamente um objeto, mas um fator que está a serviço do casal. Sendo que, na verdade, o casal deveria estar a serviço da criança. Então, quando isso se inverte, isso traz muita chance de não ter sucesso essa adoção, dessa criança ser tão presentes pela criança. Renato, nós já temos a Tatiane e tem a Adriana, mas eu vou ler uma pergunta da Evelyn, que ela fez no chat aqui.
Uhum. Ela tinha feito antes. Uma criança que se despede dos pais biológicos pode romper, inclusive, os laços com os destinos de sua família biológica? Desculpa, eu não ouvi o final da pergunta. Uma criança que se despede dos pais biológicos pode romper, inclusive, os laços com os destinos de sua família biológica? O que a gente observa é o seguinte: quando eu me despeço com gratidão, se isso for uma despedida de fato com gratidão, pode ficar para trás, junto com essa despedida, muito dos laços de destino que ela trazia desses pais biológicos. Agora, se não ocorre essa despedida e ela permanece com rancores, com ressentimento, aí sim esses laços dos destinos pode aprisionar ela também aos destinos dos pais biológicos. Ou seja, da mesma forma que nós, na nossa família, quando nós tomamos os nossos pais plenamente, muito desses enredamentos, eles se soltam, ou seja, fica no passado, que é do passado, e eu tendo a ser relativamente livre para viver o futuro, a mesma coisa acontece nesse processo de adoção. Quando a criança, ou quando a pessoa adotada, se ela se despede com respeito, com gratidão com esses pais biológicos, junto com isso, esses enredamentos também podem ficar para trás. Agora, quando isso não acontece dessa forma, ela pode trazer, sim, para a sua vida, enredamentos dos seus pais biológicos, além dos outros enredamentos dos pais adotivos, por ela fazer parte agora de outro sistema também. Sim. Agora, ela não se manifestou aqui, agora nós temos a Tatiane. Boa noite, Renato, boa noite, colegas. Tem uma questão que o Marcos falou, Renato, que é como se chamasse essa adoção à brasileira, que a gente chamava há um tempo atrás, dentro da questão do Poder Judiciário, né? Mas hoje existe um cadastro de adoção, então as pessoas geralmente não acompanham a gestação. A criança vem para que dentro do cadastro, dentro de uma ordem, receba, né, essa criança para vir para adoção. Então, normalmente, isso que o Marcos falou, que a família não tem mais condições, é o que a gente chamava de adoção à brasileira, né, e que não é permitida por lei. Então, é importante que a gente tenha esse dado, porque senão a gente começa a trabalhar com uma questão que normalmente não é o que nós temos. Pode acontecer? Pode. Acontece? Acontece. Mas o normal é que se siga o cadastro de adoção. As pessoas se inscrevem, dali recebem a criança, né? E é muito importante esses dados todos que são passados pelo livro, principalmente na questão do cadastro, porque traz tanta coisa, emerge tanta coisa, principalmente essa com relação aos aspectos relacionados aos pais biológicos, aos pais adotivos, como é feita a adoção, a intenção da adoção. Eu fico fascinada por todas essas questões que vêm por detrás e que podem ajudar tanto a gente nesse trabalho que nós temos, né, enquanto operadores do direito. Mas me desculpa, eu acho que é interessante a gente, já que a gente trabalha dentro do círculo do direito sistêmico, trazer essa questão, porque é importante que a gente saiba quando é permitido, como se faz a adoção, né? Tecnicamente, que é importante a gente seguir essas regras, né? Não que não haja adoção brasileira. Isso aí existe, inclusive se suprime, né? Quando nasce a criança já se registra, tecnicamente se registrava, hoje é muito, muito difícil conseguir isso, já em nome dos pais adotivos, né? Desculpa dizer isso, obrigada, Renato. Muito importante você trazer essa informação jurídica,
sabendo que hoje existe uma regulamentação. E muito importante você falar dessa regulamentação. Eu concordo, quando se existem essas regulamentações, existe mais possibilidades de se fazer as coisas dentro de um processo mais respeitoso e não transformar tudo isso num comércio, ou não transformar tudo isso em dinâmicas que a gente sabe pode ser muito essa informação jurídica. É muito importante a gente saber disso. E hoje em dia não é mais permitido isso. Isso é uma coisa já ilegal, embora provavelmente aconteça, ainda venha acontecendo. Né? Tem, inclusive, as certidões de nascimento hoje já tem a declaração de nascido vivo, que sai direto das maternidades, né? E em alguns hospitais, e já tem resolução nesse sentido, de que as certidões de nascimento já são ali direto, já são lavradas, o que ajuda a gente muito, né, nesse controle. Obrigada, Renato. Obrigado a você. Renato, temos a Adriana. Vamos ver se agora o microfone dela funciona. Eu não estou conseguindo jogá-la para ir no painel list. Adriana, eu habilitei teu microfone. Eu vejo que ela não consegue falar. Ela disse aqui no chat, Renato, ela diz assim, com relação ao quarto envolvido, você poderia falar mais? É importante colocar um representante para ele na constelação? Falo do intermediário, capítulo 5. Sim, é importante colocar, especialmente quando a gente observa que no processo, vamos dizer que você começa uma constelação, e aí você começa a ver que tem muitas dificuldades ali, certo? Ou seja, como se falta algo que não está sendo revelado nisso tudo. Então, nessas situações, é muito importante a gente trazer para dentro desse campo o intermediário. Muitas vezes, o intermediário ele é a peça-chave na resolução desse conflito que pode existir dentro do campo. Então, eu não vou falar que sempre nós precisamos colocar ele dentro do campo, mas é muito importante que nós trazemos o intermediário para o campo, especialmente quando na constelação a gente percebe que tem algo que não está sendo, que é algo que não flui, algo que não caminha. A criança não consegue ir para um lado nem para o outro, as ficam confusas. Então, é exatamente nessa hora que a gente não pode esquecer de trazer o intermediário, porque às vezes esse intermediário ele é a peça-chave para a solução de toda a questão. Então, eu não vou dizer que é ok? Sim, Renato. Ela ainda pergunta: os filhos adotivos pertencem ao sistema dos pais que adotam? Sim, ele pertence a esse novo sistema se todo o processo foi feito de uma forma respeitando todos esses princípios. Agora, por exemplo, se a criança foi roubada, se a criança foi comprada, ela, embora esteja dentro desse novo sistema, é incrível como ela não se sente fazendo parte daquilo. E muitas vezes, não só ela não se sente fazendo parte, como ela vai embora, depois ela cresce, vai embora e não quer mais conexão com esses pais adotivos. Então, ela passa a pertencer, sim, quando esse processo de adoção ele é um processo legítimo, ou seja, esses pais adotam pensando exatamente na criança e tratam e respeitam e dão a ela aquilo que cabe a eles dentro desse processo de adoção. Então, aí sim ela pertence a esse novo campo, porque ela vive sob a influência desse novo campo. Temos agora a Eliane. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Boa noite, Eliane. Semana passada eu cheguei a fazer uma pergunta e hoje que estamos prosseguindo,
com referência a uma amiga que hoje ela está num asilo com 80 anos, ela perdeu o marido e perdeu o filho biológico. Aí eu quero saber acerca das consequências sistêmicas, porque ela chegou a vida toda, ela intermediou muitas adoções na época que não existia cadastro. As pessoas colocavam as crianças como se fosse gatinho na casa dela e ela dava uma destinação, procurava pessoas amorosas e tudo mais, e ela achava que estava fazendo grandes coisas. E então eu gostaria, se você pudesse, né, seriam consequências de compensações sistêmicas? Olha, eu não posso falar especificamente sobre esse caso, porque seria demais da minha parte. O que eu sei, por exemplo, agora já a partir de uma experiência, é que se uma adoção ela é muito leviana e esses pais biológicos já têm filhos, né, vamos dizer, e acontece uma adoção leviana, não é incomum que um dos filhos biológicos morram. Então, isso a gente já sabe. A gente já sabe que se uma adoção ela é feita de forma muito leviana e esses casal já têm filhos biológicos, os filhos biológicos podem estar em risco. A vida dos filhos biológicos pode estar em risco. Outra situação que também gera muita confusão, quando os pais adotam uma pessoa para substituir um filho que morreu, né? Então, uma criança é adotada agora para substituir uma criança morta. Isso também é um processo bastante complexo e difícil dessa adoção ser um sucesso. Por quê? Porque, ao fazer isso, está se excluindo a criança que morreu. Se colocam outra no lugar. Então, essa criança agora adotada, ela tende a viver todos os sentimentos de exclusão daquele filho do casal que morreu e que está excluído dentro do sistema, né? Então, portanto, temos que tomar muito cuidado, deveríamos olhar com muita atenção para quais são os verdadeiros motivos que levam uma pessoa num processo de adoção. Então, quando você traz esse caso dessa senhora que encaminhava muitas pessoas para adoção, perder um filho biológico, pode existir relação com tudo isso? Pode. Eu posso afirmar que é isso? Não posso afirmar. Mas pode existir relação? Pode. Ela também tem 2 filhas adotadas e elas colocaram ela agora no asilo, entende? Aham. Então, além dela fazer a intermediação a vida toda, ela também foi colocada no asilo. Então, eu achei assim um destino bem pesado para ela, mas entende? É dela mesmo, tá? Faz sentido tudo que você falou. Obrigada. Imagina. Obrigado a você, Eliane, pela pergunta. Renato, não. Vi agora. Apareceu a Carla e o Laírton querem perguntar. Ok. Carla. Pode falar, Carla. Tá. Já está aberto aqui o áudio? Sim, tá. Boa noite a todos. Renato me chamou agora a atenção durante, né, essa conversa, que eu fiz um atendimento a uma menina adotada, uma moça, né, adulta já. E a situação toda era que a mãe adotiva estava pedindo a ela uma pensão, uma ajuda financeira, né? E ela havia saído de casa justamente porque ela se sentia desvinculada, né?
Então, nesse sentido, como no atendimento estavam as duas, o que se apresentou de forma sistêmica foi como se fosse um desprendimento dessa filha, né, dos laços da família adotiva. Mas ok que o atendimento se finalizou dessa forma, mas de um outro lado você fica com a mãe adotiva com alguma questão a ser resolvida ainda, né? Então fica muito delicado, porque ok, você no trabalho sistêmico você simplesmente faz com que os caminhos sejam vistos, né? Mas existe um ponto que fica ainda em lacuna, né? Então, esse caso que você traz o que faz com que uma pessoa que foi adotada, quando esses pais adotivos de alguma forma estão precisando de ajuda, o que faz com que essa pessoa não se sinta devendo nada para esses pais adotivos, né? Essa é a pergunta. Porque esses pais adotivos, a princípio, se toda essa adoção ela foi feita olhando, focando exatamente na criança, a criança sente esse amor, ela vai sentir essa dívida e seria muito correto que essa filha adotiva ajudasse esses pais de alguma forma, caso na velhice eles precisassem disso. É correto que os filhos assumam isso. Uhum. Mas isso acontece naturalmente na relação dos filhos biológicos. Isso deveria acontecer também naturalmente dentro de um processo de adoção, desde que essa criança tenha se sentido vista. Então, a pergunta que eu faço numa situação como essa, ao invés de já julgar a criança será que qual foi os reais motivos que essa mulher adotou essa criança? Essa é a pergunta. Uhum. Eu conduzi dessa forma. Eu fiz a condução justamente dessa forma, para que se resgatasse exatamente esse momento, né? De como essa adoção e a que ponto esse envolvimento deveria ser feito. De qualquer forma, assim, o final da história é que ela se convenceu que ela teria que ajudar, ela entendeu essa parte do amor e do cuidado, né? Mas, por outro lado, a mãe ainda tinha muitas questões muito pesadas ainda. Porque, assim, a adoção em si talvez tenha sido feita numa situação de compensação. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a filha se sentisse deslocada, né, não inserida nesse sistema da mãe, ela reconheceu todo o período de criação e toda a parte, com muito amor e com muito respeito. Eu acho que foi o final da história, ele acabou ficando muito respeitoso para ambos os lados, mas aí quando você vê que tem essas questões, essas lacunas, né, por parte da mãe adotiva, é uma coisa que como você fala, né, no livro, precisa de muita coragem. Às vezes você vê algumas coisas que realmente tocam, né? Sim. Obrigado, Carla, de compartilhar. Obrigada a você. Tem mais pergunta, Milton.
Sim, Eliane, deixa eu passá-la aqui. Eliane, pode falar? Pode falar. Boa noite. Boa noite, Eliane. Todos. Boa noite, Renato. Eu vi uma vez uma constelação de uma colega, e ela era adotada, e ela tinha muita raiva dos pais por terem abandonado ela, né? E ela tinha pais adotivos que se mostraram na constelação muito amorosos com ela, né? Então, todo o trabalho que foi feito foi no sentido dela entender que precisava ter gratidão pela vida que aqueles pais tinham dado a ela e se despedir deles de uma forma respeitosa, né? Então, isso passou. Como ela era uma colega que conviveu com um grupo, era uma colega de um curso, mais tarde eu soube que ela era uma mulher de uns 30 e poucos anos, que ela tinha sido abusada pelo avô, nessa família, pelo avô e acho que por um tio ou um primo, não me recordo bem, nessa família adotiva. E então ela meio que culpava os pais, né, por tê-la abandonado, né? E soube também que ela era bipolar. Ela chegou a ter um surto durante o curso, né? E isso foi revelado. Eu fiquei muito impressionada com isso, né? Porque na constelação, o fato dela ter sofrido esse abuso não se revelou, não apareceu, né? E fiquei me perguntando se essa questão dela da bipolaridade teria alguma ligação com toda essa problemática que ela passou, né? Da adoção e da questão do abuso na nova família, né? Não sei se você pode dizer alguma coisa sobre isso, porque talvez seja muito específico, né? Deixa eu falar. Sofia. Sim. Você está vendo o Renato aí? Não, eu vejo sempre quem faz a pergunta sim, porque ele não está aparecendo mais aqui. O Hamilton também não está aí. Ah, não, o Hamilton está. Eu estou e o Renato caiu. O Renato caiu e teria... Então, vamos fazer assim. Eliane? Oi. Você deixa a pergunta, grava aí, porque o Renato caiu. E aí, a hora que ele retornar, se ele conseguir, nós temos ainda alguns minutos e a Sofia vai continuar a leitura. E tem mais alguns colegas aqui também que queriam fazer pergunta, mas não vai ser possível. Então, eu vou passar a palavra para a Sofia e ela continua lendo até dar o nosso tempo. Ok, então nós estamos no capítulo 8, página 59. O que enfraquece um processo de adoção? Questões que enfraquecem ou inviabilizam um processo de adoção são: negar à criança o direito de saber quem são os seus pais, dos pais biológicos e não respeitarem isso, os pais adotivos priorizarem as suas necessidades e não as necessidades da criança. Capítulo 9. O que fortalece um processo de adoção? Questões que fortalecem o processo de adoção e que podem trazer sucesso. Os pais adotivos darem um lugar internamente aos pais biológicos, ao olharem para a criança, verem os pais biológicos e sentirem gratidão a eles por terem dado esse presente e a possibilidade de doar. Olhar para os pais biológicos com alegria e gratidão.
como se recebessem deles um grande presente. Reconhecer que são apenas os pais adotivos, apenas os segundos na vida da criança. Os primeiros são os pais biológicos. Os pais adotivos devem aceitar o segundo lugar, e não o primeiro. Olhar de fato para as necessidades da criança, olhar de fato para o que ela precisa. Capítulo 10. Perguntas circulares. As perguntas circulares podem ser muito úteis para coordenadores, professores e pedagogos, ou seja, pessoas que trabalham com famílias. As perguntas circulares podem ser fantásticas tanto para a criança quanto para os pais, porque elas podem ajudar ambos a desenvolverem um olhar ou a chegarem ao que é essencial para a relação entre eles. São formas incríveis de conduzir a pessoa ou de ajudar a pessoa a se conduzir internamente por aquilo que a movimenta, pelas suas necessidades e por aquilo que elas fazem. Tanto os pais adotivos quanto as crianças podem perceber por si sós que aquilo que vivem e suas atitudes muitas vezes estão ligadas a esse processo todo e que, ao olhar para isso, elas podem conhecer suas necessidades e o que elas precisam dentro dessa relação com os adotivos. A criança ainda pode perceber o que ela precisa dos professores para suportar os conflitos que às vezes vive com os pais adotivos e biológicos. Então, as perguntas circulares realmente podem ser fantásticas para ajudar no entendimento, principalmente ao olhar para esses 3 focos. Por meio das perguntas circulares, é possível perceber o que existe por trás da criança ou dos pais são os que mais comumente chegam a nós. Isso porque os reais motivos para adoção estão lá, na alma da família, na alma da criança, na alma dos pais biológicos e na alma dos pais adotivos. Eles só precisam ser vistos. E para serem vistos, nós precisamos nos conectar com eles. Podemos nos conectar com esses motivos por meio da criança ou dos pais adotivos, olhando para como eles se sentem dentro dessa relação. As perguntas circulares, eu acredito, podem ser um mecanismo riquíssimo para podermos criar imagens ou até para podermos dar passos nesse processo de reconciliação. Capítulo 11. Banco de sêmen e barriga de aluguel. Eu devo reconhecer que não chegaram a mim muitas questões derivadas de processos de banco de sêmen. O que eu posso falar então é o que Bert Hellinger fala sobre isso, como ele olha para isso. Não se trata de uma afirmação, é apenas um olhar. A pergunta que ele devolve quando surge o assunto dos bancos de sêmen é: como será que se sente uma criança que nunca vai saber quem é o pai porque sua mãe recorreu quando não é dito a ela que ela não é filha dessa mãe e nem desse pai, mas que foi gerada porque ambos recorreram a um banco de sêmen? E quando é negado... Quando você concluir um pensamento, você pode parar, que nós vamos concluir aqui o estudo. Tá bem, falta só um parágrafo para terminar esse capítulo. Sim, sim. E quando é negada a ela essa informação, como será que fica a alma dessa criança? Como será que fica a alma do pai e da mãe que escondem isso dela? Sim, muito obrigado a todos. Eu vou perguntar ao Hamilton se ele... Hamilton, você quer falar algo? Não, pessoal, gratidão por todo mundo, por estar junto. Sofia, maravilhosa leitura, muito obrigado. Gratidão por participar, gratidão pelas perguntas. Acho que foi um momento muito gostoso. Eu tenho recebido alguns comentários, algumas solicitações, né, dos links anteriores, né? Os links das aulas anteriores, eles devem ser disponibilizados na plataforma, ou seja, no ambiente virtual de aprendizagem. Tá certo?
E o ambiente espiritual de aprendizagem ainda vai ter aí um tempinho até que ele fique pronto. Ou seja, ainda estou aguardando ainda algumas ações da Inovare no sentido de cadastramento, de organização dos alunos, para que a gente, no momento oportuno. Eu estou vendo que alguns estão perguntando, outros estão falando, então a gente vai ter ainda, acredito que mais uma semana a gente resolva esse processo para poder liberar para as salas individualmente, que o pessoal tinha feito o cadastramento de todo mundo, mas eu pedi para fazer por turma, então eles estão reorganizando o processo, tá bom? Então, para aqueles que já assistiram, excelente, para aqueles que ainda não assistiram algum nossos encontros anteriores, é só aguardar que no momento oportuno você vai receber o link para poder assistir. Aí você vai assistir direto no ambiente virtual da aprendizagem. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Eu poderia ter até falado com o vídeo, né, amigo? Já que eu estou aqui com o vídeo, né? Pois e agora é, que eu me lembrei. Eu tentei colocar você no centro, mas não consegui, estava sem vídeo. Não tem problema nenhum. Eu me esqueci de abrir o vídeo aqui. Eu estou aqui em Curitiba. Fiquei distante aqui durante essa apresentação para não comprometer a apresentação, porque como host se cai todo mundo. Obrigado mais uma vez, Hamilton. Obrigado a todos. Até mais. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Hamilton. A Sofia, que fez uma leitura tão bonita para nós. Muito obrigado ao Renato. Um grande abraço. Até terça-feira.